Pessoal, estamos aqui, eu e o vereador Amaro Luiz, vamos aproveitar aqui das redes sociais para fazermos as apresentações do relatório da saúde, relatório fruto de todas as visitas que eu e o vereador Amaro, nos meses de janeiro e fevereiro, fizemos em cada unidade de saúde do município de Macaé, objetivando, com essas visitas, construirmos um relatório propondo e apresentando um diagnóstico dessa rede e, através de um diagnóstico traçado, pedidos de informações, providências, discussões de soluções para esses problemas. Sempre imaginamos que a apresentação desse relatório seria feita na Câmara de Vereadores de Macaé. E eu não poderia deixar aqui de, novamente, assim como já fiz no plenário da Câmara, de externar aqui a minha crítica e a minha revolta por não conseguirmos apresentar um trabalho que foi, através de muita dedicação, não só a mim, do vereador Amaro, mas de toda a equipe, priorizando, trazendo o que há de mais importante dentro de um mandato parlamentar, que é fiscalizar o executivo, e a gente não conseguindo, dentro do nosso parlamento, nosso plenário, a gente conseguir apresentar isso à sociedade. Então, lamentar de termos que estar usando aqui esse espaço improvisado para tornar isso aqui público. Nós estamos dividindo aqui esse relatório em 3 partes. Estamos dividindo uma primeira parte sobre a falta de manutenção predial de equipamentos e das instalações das unidades. Uma segunda parte, que é a questão da falta de insumos e materiais. E uma terceira parte, que é a questão dos servidores públicos em si. Começando pela questão da falta de manutenção das unidades, o que a gente quer deixar aqui muito claro para a população macaense. Primeiro, quem faz uso dos serviços públicos de saúde, isso aqui não é novidade. Você está visitando cada unidade e você sabe como está. Você que é servidor e trabalha nessa unidade, você também sabe como está. Mas esse relatório aqui é para que a gente informe a essa Câmara que não deixou a gente apresentar. Que a gente aqui informe a todos os outros órgãos de controle e ao resto da população que não teve oportunidade de passar por cada uma dessas unidades, como é a situação da saúde em Macaé. A Prefeitura Municipal de Macaé está negligenciando, ela está se omitindo, ela não faz qualquer tipo de manutenção nas unidades. E aí o cenário é esse. Você tem, por exemplo, 20% das unidades básicas de saúde visitadas no município de Macaé estão, inclusive interditadas pela Defesa Civil. Você vai poder ver através de imagens a unidade do Engenho da Praia, o estado de perigo porque passa o servidor e o usuário que visita essa unidade. Você vê a do Campo do Oeste, como está, com a fita zebrada lá, não interditado, risco de vida. A Defesa Civil, inclusive, colou um adesivo dizendo risco de vida, mas ela está aberta, com população e servidores fazendo uso daquilo ali. A do Campo do Oeste ainda, não só com a questão da possibilidade de cair e vidas em risco, mas a parte de cima da unidade, ela é um constante criadouro de pombos, ficam lá perto da caixa d'água, tornando aquilo a vigilância sanitária, que é tão rígida na cobrança de quem tenta montar qualquer empreendimento e omissa no que diz respeito ao funcionamento dessa unidade de saúde. Porque pombos, que são grandes transmissores de doença, ficam ali com criadores, com filhotes, com ovos, com fezes, em meio à água que serve toda aquela unidade. Na ajuda de cima que tem um teto de amianto baixo, com altas temperaturas,
a parte de trás da unidade também interditada pela Defesa Civil, e exatamente o banheiro que serve a unidade fica depois da área interditada que está escorada, você vê na imagem, só com uma madeira. E quem quiser o banheiro, usar o banheiro, tem que passar exatamente por lá. E dane-se servidores, dane-se usuários. Você pode chegar a tudo isso, a gente não vai ficar aqui, o relatório completo, gente, vocês vão ter acesso ao site, porque se a gente passar aqui toda a unidade falando de cada imagem, a gente vai passar aqui horas falando. A gente só quer aqui exemplificar alguma coisa, mas depois você tem um relatório completo nas redes sociais e no nosso site. Mas você vai encontrar, por exemplo, unidade do Emburo. Amaro viu lá. Um gato, foi até o Amaro que falou, Igor, vem cá ver, tinha um gato. Um gato. Inclusive, em diversas unidades, os servidores chegaram até a comprar, com o seu próprio recurso, alguns equipamentos para aliviar um pouco a climatização dentro do ambiente, e não pôde nem ligar, em detrimento da energia que está no gato. E uma outra unidade, Igor, nós detectamos isso, a capacidade da energia, uma vez ali utilizada, não atende à demanda dos equipamentos. Em unidades de saúde, por exigência legal, ela não pode ter ventilador dentro dos consultórios odontológicos. Tem que ter uma climatização bem adequada para que as pessoas pudessem ali ser atendidas, inclusive até mesmo por contaminação. É o que está acontecendo na rede pública, né, Igor? E falando, pegando o gancho, ainda falando da unidade do Emburo, que se mantém com um gato na energia elétrica, quando chove na unidade, chove mais dentro da unidade do que fora. A unidade tem que paralisar suas atividades durante alguns dias devido às péssimas condições daquela unidade. Se a gente for analisar aqui a questão de paredes descascando, mofo em unidade de saúde, isso aí são todas as unidades, a rede básica abandonada. Nós temos, para que vocês tenham uma noção em relação a números, 90% das unidades não tem a ventilação e a refrigeração necessária. 90% das unidades. Ar-condicionado, quando tem, quebrado há meses e meses. E aí o que Amaro falou é importante. Quando tem manutenção ou quando vem um ar novo, quem compra é o servidor. Ele que se junta lá, faz um ratatá e vem o ar-condicionado. Muitas das vezes chega o ar-condicionado que ele compra e aquela energia, aquela rede elétrica mal preparada não consegue instalar o ar. Você tem, quem puder, visite a farmácia popular. Você que ainda não foi na farmácia popular aqui no centro da cidade. Aquela estufa chamada farmácia popular, que dificilmente você vai na farmácia popular em qualquer dia e você vai ver aquela unidade com menos de 30 graus centígrados. Em dias mais quentes, aquilo lá fica insuportável. Além de insuportável para o servidor que passa mal, que muitas das vezes tem que correr para uma das poucas salas que tem refrigeração para se recompor, você tem a questão dos medicamentos. Os medicamentos que vai aí na sua caixinha de remédio na sua casa, sempre vai estar escrito, esse medicamento não pode ficar exposto a mais de 30 graus centígrados. E aqui, exatamente no núcleo central, que armazena remédios no município de Macaé, aquilo é uma grande estufa. A gente estava conversando com o farmacêutico, ele na hora estava mostrando, vereadores, estou aqui jogando fora agora um lote de medicamentos, de xarope, amoxicilina infantil, porque com esse calor invalidamos. Agora, o xarope dá para você fazer uma análise rápida pela consistência, mas e a cápsula? E os outros remédios que não dá? Por isso, muitas das vezes, a criança, o cidadão macaense, é medicado, a doença não resolve, porque o remédio perdeu sua validade diante dessas condições precárias da unidade de saúde. Remédio hoje, o que há de mais importante no tratamento para hepatite, o macaense não tem direito. Não tem direito porque esse medicamento que a prefeitura poderia ter sem gastar R$1, que o governo do estado compra, Macaé não recebe. Itaperuna recebe, Araruama, salvo engano, recebe, Macaé não
Recebe. Não recebe porque a vistoria foi lá, e mediu a temperatura e falou, eu não vou trazer o remédio para cá, eu vou trazer esse remédio para cá, esse remédio é caro, vai estragar, não vai servir de nada. Mas cá então não tem. Não tem. E a prefeitura é sabedora disso e não faz a manutenção das unidades. Nós temos 90% das salas de odontologia sem ar-condicionado, fora das normas da Anvisa. 90% das unidades, olha só, gente, eu estou falando aqui de uma unidade básica de saúde. Numa unidade básica de saúde, não ter o que há de mais básico, por exemplo, vocês acreditam que em 90% das unidades básicas não tem aparelho de medir pressão? Pois não tem. E quando tem, novamente o servidor leva o seu. Ele que compra. Esse servidor que muitas das vezes é vilanizado pela Prefeitura Municipal de Macaé, ele que compra. Em relação a transporte, ambulâncias, nós tivemos nas últimas semanas aí casos de falecimento na Serra por problema de ausência, né, Mário, de transporte. A gente deu um pulo no setor de transporte da saúde. Nós temos lá 8 ambulâncias seminovas paradas, 2 vans paradas, 8 carros parados, uma caminhonete Ranger parada. Carro aqui doado pelo governo federal para o DST AIDS há 2 anos parado. E você conversa com os técnicos, eram manutenções mínimas, com R$200 o carro volta a andar, mas a Prefeitura Municipal de Macaé inexplicavelmente deixa esses veículos parados, apodrecendo no pátio, e não tem manutenção, e falta ambulância na cidade, e tem ambulâncias seminovas que podiam estar rodando. E aí a gente não pode apresentar isso na Câmara, a gente não pode discutir isso na Câmara, a gente não pode apresentar um relatório cobrando providência disso na Câmara. É isso que revolta a gente, é isso que faz que a gente se pergunte que governo é esse e que Câmara é essa que não quer aprofundar essas discussões. Amaro, estou até vendo aqui no relatório, inclusive não tem transporte, na Serra os servidores até pegaram e... Uma bicicleta... compraram no próprio bolso uma bicicleta para que pudessem fazer o serviço diário deles, mesmo assim precário. Para você ver, Igor, unidade básica de saúde. Quem é da área de saúde sabe que ali é o caminho que é um caminho profilático, né? É o caminho que inicia para que não aglomere as outras unidades, os hospitais, enfim. Então, se a unidade básica de saúde não tem condições de atender, isso o que vai acontecer? Essas pessoas vão ter uma enfermidade que não vai ser cuidada no caminho profilático e ela vai parar onde? No HPM, com um caminho bem mais grave. E aí começa a volumar muito o HPM, o Hospital da Criança, porque no Lagoa, por exemplo, muito caso de problema de pele, de disenteria, e o Hospital da Criança fica superlotado. Inclusive, agora, depois do relatório já concretizado, nós conseguimos detectar 2 denúncias que chegaram ontem, lá no Hospital da Criança, 50 crianças para serem atendidas e um médico só atendendo. Na UPA da Barra, pasme, uma doutora estava atendendo, sentada aí, numa bombona de água. Isso aí você vê como é que está a nossa saúde do município. É um colapso, realmente é uma calamidade. É um trabalho que nós estamos tentando mostrar para a sociedade que nos furtaram, nos privaram de fazer isso, mas nós vamos continuar a insistir de fazer com que toda a sociedade tenha conhecimento desse relatório. E aí, números são importantes para que vocês entendam o cenário de caos nas unidades de saúde do município de Macaé. 90% das unidades, conforme eu já disse, sem aparelho de pressão. 90% das unidades sem balança. E a gente inclui nesse número aqui as balanças descalibradas, que estão lá, mas que pesam, informando peso que não é o real, que não dá para ser base para nada, não tem balança.
65% das unidades com lâmpadas e reatores com defeitos, várias partes ou salas na escuridão. E muitas que não estão porque os funcionários compraram também e fizeram as suas vaquinhas para botar luz. Computador, artigo raro, não tem. 90% das unidades não tem computador, não tem telefone também, 90%, não tem transporte, 90%, e 100% não tem nem copo plástico. Não foi encontrado copo plástico para beber uma água, para o usuário tomar um remédio em nenhuma das unidades de saúde. 100% não tem copo plástico. Curativo, artigo raro. Quando tem, chega pouco. Sempre falta. Quando chega, eles ainda têm que cortar a gase para voltar para o HPM, para esterilizar, para voltar para a unidade. Muitos não conseguem fazer os curativos. Material de limpeza, falta constante. Também, muitas das vezes, eles têm que se cotizar para levar papel higiênico, porque a empresa responsável não leva. E não leva porque a prefeitura não paga. Aí ela não leva o material e atrasa os funcionários também, terceirizados da limpeza, que inclusive estão se organizando para fazer paralisação, porque não recebe, estão levando calote. Eles da empresa e a empresa da prefeitura. Gente, está faltando papel para prontuário e receita. Não tem papel, folha 4, impressa, para fazer uma receita e estabelecer o prontuário. Não tem. Então, quando a gente fala que o cenário é de colapso, a gente não está falando da boca para fora. A gente fala, por exemplo, na Catan, você, mãe e pai, que tem filhos que precisam de uma alimentação especial, de um leite especial, e que sabem o quanto é caro esses produtos, vocês sabem o que a gente está falando aqui. Hoje vai na Catan e boa parte da cesta de produtos que antes eram fornecidos, você não está conseguindo pegar, que a prefeitura está deixando faltar. E aí, eu volto aqui a defender o servidor, porque o servidor, ele é aquele que está indo para a unidade, ele não tem condição de trabalho, ele às vezes tira do bolso para aparecer o mínimo, mas é aquele que quando você com toda razão se revolta e reclama, ele ainda é aquele para-raio que escuta a crítica, que absorve a revolta, sendo que ele é vítima igualzinho a você, cidadão. Ele no final do mês ainda não vem recebendo, a gente vai tratar disso ainda à parte, ainda não recebe os seus salários da maneira correta, porque a prefeitura vem fazendo economia com dinheiro que não é dela. Então, Catan você não tem, TST-AIDS. TST-AIDS é materiais básicos sendo comprados pelos funcionários, unidades sem acessibilidade, sem papel e tinta para impressora. Quer imprimir, tem que ir para outra unidade perto da cidade para ver. Posso imprimir porque não tem. Falta ácido para cauterização, sem tubo para coleta de sangue, sem xerox. A elétrica precária faz com que medicamentos sejam perdidos, igual a gente já relatou na farmácia central. E aí, vamos averiguar e aprofundar isso, porque temos informações que a unidade está desse jeito, depredada, faltando tudo, parede descascada, teto caindo, faltando isso tudo, mas ela tem uma verba, o governo federal manda todo ano uma verba para a unidade, só para a DST-AIDS, verba carimbada, só pode para aquilo. Tem 3 anos que essa verba está parada e que o governo não utiliza. É a mais pura demonstração de incompetência. Vem a verba e a verba está parada. Nós queremos os números oficiais para provar que tudo isso vem aumentando o número de desistências no programa pela primeira vez na história. Apesar de crescer o número de portadores do vírus, está caindo o número de atendimento, que as pessoas estão desistindo, não estão aguentando conviver com aquilo ali, não estão vendo sucesso através daquilo ali, que sempre foi um programa muito elogiado. Então gente, a gente podia falar aqui, se a gente fosse tratar das minúcias de cada unidade, a gente
falaria ainda muito mais aqui, mas a gente não quer que esse relatório fique maçante na apresentação, mas detalhes, volto a dizer, vocês vão poder encontrar, basta clicar no link, basta entrar nos nossos sites, na rede social, que a gente vai disponibilizar na íntegra. Servidores, já dei uma preliminar aqui da questão dos servidores, muitos não recebem salubridade. E olha só, numa unidade, fazem a mesma função, trabalham na mesma unidade. Um recebe, outros não. Então, uma bagunça, um desrespeito ao servidor, problemas na produtividade, na gratificação de urgência e emergência, no pagamento de férias, no pagamento do reajuste de 6% de maio e junho, não é pago o piso federal dos agentes comunitários de saúde, os problemas do divide função dos agentes comunitários na recepção, a questão dos técnicos de enfermagem nas farmácias está dando problema, porque já tem recomendações legais para que eles não façam a dupla função, e aí vai acontecer que quando eles passam a não mais poder fazer as vezes de farmacêutico na unidade, porque não é função deles, tinha que ter um farmacêutico lá, vai aumentar a procura por remédios aqui na farmácia popular. Essa farmácia popular que os servidores trabalham desse jeito e os remédios estão armazenados nessas condições precárias. É o que vai acontecendo. Auxílio alimentação, problema. Adicional noturno, problema. Ou seja, servidores tendo seus direitos atropelados. Não tem condição de trabalho, mete a mão no bolso muitas das vezes para gastar com o que a prefeitura tinha que gastar e ainda no final do mês não recebe. Protocolo no ofício reclamando. Só para constar que não há resposta, só há desrespeito. Nós vamos, gente, esse relatório, como falei no início, a gente vai apresentar todos os órgãos de controle. A nossa Câmara de Vereadores que não quis ver essa apresentação, nós deixaremos isso protocolado na casa, apresentaremos na Comissão Permanente de Saúde, apresentaremos também, protocolaremos ao gabinete do prefeito, à Secretaria de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Conselho Estadual de Saúde, ao Conselho de Farmácia, ao Conselho de Enfermagem e Medicina, à Agência Municipal de Vigilância Sanitária, a Nacional também, ao Sindicato dos Servidores, Sindiprévio, MPR, Ministério Público Estadual, e MPF, Ministério Público Federal, ao Ministério da Saúde, à Defesa Civil e ao Tribunal de Contas. Na Câmara, nós vamos apresentar inúmeros requerimentos. São muitas as explicações que têm que ser dadas para justificar esse cenário de abandono das unidades. Quero encerrar definitivamente agora, só porque foram muitos pedidos para que a gente abordasse isso no relatório, eu não poderia chegar aqui e deixar de, na apresentação, citar. Primeiro, a questão do assédio moral. Além de tudo isso que o servidor passa, ele ainda sofre assédio moral. Ele sofre os seus superiores o ameaçando a esconder problemas, e se falar vai ser ainda mais perseguido, penalizado. Se você falar, você ainda vai sofrer ainda mais cortes. Então, que nós já temos várias provas, gravações de assédio moral, encaminharemos também denúncias para que todos os responsáveis sejam penalizados. E a outra coisa é a segurança nas unidades. Tem unidades que funcionam, todas elas não têm qualquer tipo de segurança, nenhum. E esse cenário de caos, muitas das vezes, vem um servidor revoltado, uma população, um munícipe revoltado. Ele chega num cenário de dor, ou dele ou do filho, e não encontra o atendimento, não encontra o exame, e ele se revolta, e ele parte para cima do servidor que é vítima como ele, não tem também segurança alguma. Ou seja, todos estão sofrendo, todos estão com nervo à flor da pele, a saúde está em colapso, fruto de uma má gestão, porque orçamento, dinheiro tem. O que se gasta em saúde são o que muitos municípios desse Brasil gastam em todas as áreas. Não vamos aceitar discurso de crise.
Porque no ano de 2014, quando não teve crise, putz, 2015, que falou que foi a maior crise que já foi vista, só caiu 3%. Temos orçamento de 2.220 e poucos milhões. O 21º maior orçamento do Brasil. O que falta é competência para gestão. Então, gente, essa é a apresentação. Desculpe, porque tentamos ser o mais breve possível para não tornar isso maçante, mas não poderíamos também estar deixando de falar tudo isso, mas tem muito mais. Acesse na íntegra o dossiê, o relatório que será entregue a todos esses órgãos de controle existentes no município, no Estado e no Brasil. Muito obrigado a todos.